Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal do YouTube para um curso gratuito sobre uso capião. Aquilo que você precisa saber, seja aí para a sua matéria da faculdade, seja para a prova do exame da OAB, seja para aquilo que você entender pertinente, nós vamos entender a uso capião de vez. Meu nome, para você que não me conhece, Wallace Souza, sou professor, sou advogado e deixo o convite para você me seguir nas redes sociais, seja no Instagram, Wallace FP Souza, seja no TikTok e aqui no YouTube também. Peço o favor de me seguir, me se inscrever e compartilhar aí os meus conteúdos para me ajudar também, né? Agradeço demais a participação de vocês. Então, sem mais delongas, bora começar a trabalhar o estudo da uso capião. E prepara aí para dar o print, né, do que você quiser registrar, fique à vontade, o material foi feito para vocês. Gente, aqui o foco é a uso capião, né? Aqui o foco é a uso capião. Só que a gente tem que entender o que é a uso capião. E a uso capião nada mais é do que um dos modos de aquisição da propriedade, tá? É um dos modos de aquisição da propriedade. Até pegar um marca-texto aqui para falar que ela é um dos modos de aquisição da propriedade. Beleza. E a uso capião pode ser para adquirir tanto a propriedade imobiliária de bens imóveis, quanto a propriedade mobiliária de bens móveis. Então, a uso capião, olha, está aqui como modo de aquisição de propriedade mobiliária e também como modo de aquisição imobiliária. E quando a gente fala dos modos de aquisição de propriedade imobiliária, eu utilizo o método mnemônico RUAS para a gente lembrar, tá? Então a gente vai ter aí o registro, aquela famosa frase, né? Só é dono quem registra. Então, com o registro de um imóvel, por exemplo, você adquire a sua propriedade. Só é dono quem registra. Temos a uso capião também. Temos a acessão. A cessão, até deixei os artigos aqui, depois dá uma olhada, que é aquela temática que eu precisaria fazer 1 milhão de desenhos. O que seria a acessão? Quando forma uma ilha lá no meio do rio, quando ocorre, sei lá, uma tragédia natural e parte de um terreno se desloca e muda para o terreno vizinho, a cessão entraria nesse sentido. E a sucessão também, né, é uma forma de aquisição da propriedade. O RUA, né, o RUA aqui, registros, capião, a cessão, a gente estuda no direito das coisas e a sucessão, obviamente, no direito sucessório, né, geralmente o último direito civil das faculdades. Ótimo. E a mobiliária, gente, coloquei os artigos aqui, eu não vou adentrar nesses artigos, porque eu quero trabalhar sobre a uso capião. Os outros, gente, é só dar uma olhada, tá? Então tem ocupação, achado do tesouro, tradição, especificação, confusão, comissão, adjunção. Isso aqui eu prometo para vocês que ao ler o 1260 ao 1274, vocês terão estes conceitos. O nosso foco aqui será a uso capião. Então, trocando de slide, iniciamos o estudo específico da uso capião. Beleza. Gente, primeiro aspecto é que vocês já viram aí a uso capião, uso capião, tem súmula do STF que coloca o uso capião, o Código Civil optou por a uso capião. Eu gosto de começar pela origem da palavra. O que é uso capião? Que não é uso capitão, uso campeão, separado, né? É U-S-U-C-A-P-I-A-T-U-O, tudo junto, beleza? Uso capião vem da palavra usucapio, em latim, né? Então, vem da palavra usucapio. E usucapio era o que lá em latim? Tomar a coisa pelo uso.
que é exatamente o que a gente vai trabalhar na uso capião, por exemplo, de um imóvel. Você entra nesse imóvel e vai exercer uma posse lá por um período de tempo e você vai tomar essa coisa para si. Você vai adquirir a propriedade desse imóvel por conta do uso. Então, uso capio, tomar a coisa pelo uso, ok? Importante entender isso daí. E etimologicamente, a palavra é feminina. Então, eu prefiro utilizar a uso capião. Mas há também quem utilize o uso capião e isso não vai te prejudicar. Onde que ela está regulamentada? Teremos os artigos 1238 a 1244 no que tange a bens e móveis. E artigos 1260 a 1262 quanto a bens móveis, ok? Então são os artiguinhos aí que a gente vai ter que ler. E eu estou trabalhando com vocês a uso capião como uma forma de aquisição da propriedade. Mas é importante destacar que ela pode alcançar outros direitos reais, além da propriedade, como uma servidão, usufruto, direito de laje. Então são algumas formas aí que a gente tem, tá? Só para vocês terem essa ideia que a uso capião não se limita a um modo de aquisição de propriedade. Você pode adquirir outros, pode alcançar outros direitos reais também. Ótimo. Então, uso capião, para falar de uso capião, a gente vai ter que falar de dois requisitos básicos. Sempre vai ter, tá? Sempre vai ter uma situação fática e vai ter um prolongamento no tempo. Então isso ocorreu. O que a uso capião vai fazer? Ela vai dar juridicidade, né? Vai dar juridicidade a uma situação fática que se prolongou no tempo. A gente fala que ela é uma forma de prescrição. Só que não é a prescrição que vocês estão acostumados, por exemplo, um aspecto de responsabilidade civil. Ah, bateram no meu carro, aí eu comi mosca, 5 anos depois eu vou entrar na justiça, a outra parte vai falar, opa, peraí, prescreveu. Houve a perda da pretensão. Aqui a gente não fala de perda, aqui a gente fala de uma aquisição de direitos. Tá? A gente fala então de uma prescrição aquisitiva e não aquela extintiva que vocês estudam lá na parte geral do direito civil. Aqui a gente fala de prescrição aquisitiva. E qual que é a relevância da gente lembrar que a uso capião é uma forma de prescrição? Porque sendo uma forma de prescrição, a gente vai aplicar as causas de suspensão e interrupção da prescrição lá da parte geral. Então, toda vez que a gente analisar os artigos da uso capião, a gente tem que lembrar que se aplica a elas as causas de suspensão e interrupção da prescrição. Onde que está isso? 197 a 204 do Código Civil. Tem que ler, Wallace? Tem que ler. É importante que você leia e grave esses dispositivos. Eu não vou delongar muito nisso, porque eu quero que você abra o código e leia. Eu estou destacando aquilo que vocês precisam saber. Precisa saber isso, tá? Outro aspecto. Uso capião é uma forma de aquisição originária da propriedade. O que isso significa? Que ela não é derivada. Então, sendo uma forma de aquisição originária da propriedade, eventuais questões de outros proprietários anteriores vão se perder, não serão mais debatidas. Então vamos supor que tem alguma questão de um credor, de um proprietário antigo, tal, que deu como garantia essa terra e eu adquiri por uso capião. Só posso discutir as questões pertinentes ao novo proprietário, porque é uma aquisição originária, tá? Originária. E a súmula 237 do STF diz que o uso capião pode ser arguido em defesa. O que significa isso?
Vamos supor que eu, o Wallace, adquiri por uso capião um determinado terreno, mas eu ainda não ajuizei uma ação para dar uma juridicidade, né, para dar uma regularidade, para ter uma segurança jurídica. Eu não ajuizei uma ação. E aí eu sou surpreendido com uma ação reivindicatória, uma ação petitória, pedindo o terreno. Falou, esse terreno não é seu, Wallace, esse terreno é do José. José está entrando lá. Só que eu já preenchi os requisitos da uso capião. Eu vou arguir a uso capião em defesa. Então a minha defesa vai ser: José, você não tem direito a utilizar como fundamento nessa ação a propriedade do terreno, porque eu já preenchi os requisitos da uso capião. Então a uso capião pode ser arguida em defesa, sem problema. Você não precisa entrar com uma ação. Se alguém questionar a propriedade do imóvel, você argue em defesa, ok? E aí, a gente tem os requisitos da uso capião. Requisitos, elementos da uso capião. Eu dividi, os autores de direito civil dividiram em elementos essenciais e elementos acidentais. Então, olha só, se algo é essencial, significa que toda modalidade de uso capião vai ter que ter o animus domini, que é a intenção de ser dono, e o decurso do tempo. Então vai ter que ter a intenção de ser dono e o decurso do tempo. Beleza. O elemento acidental não vai estar presente em todas as modalidades. Mas se tiver esses elementos, como a boa-fé e o justo título ou justa causa, o que vai acontecer com o prazo? Vai reduzir. Então, olha só, quantos menos requisitos se exige, maior o tempo. Menos requisitos se exige, maior o tempo para que haja a uso capião. Se aumenta os requisitos, o tempo reduz. É uma forma de contrabalançar isso daí. Ótimo. E aqui eu citei, porque como eu falo aqui como elemento acidental o justo título, ou a justa causa, tem um provimento do CNJ, da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe, são exemplos de títulos ou instrumentos a que se refere o caput. Então, só para vocês saberem exemplos aí do que seria justo título, a gente tem um compromisso ou recibo de compra e venda, uma cessão de direitos, um pré-contrato, uma proposta de compra, um documento judicial de partilha. Então, olha só, não houve um registro. A pessoa não registrou, mas ela tem um título que indica que ela comprou aquilo ali. Ela não chegou a adquirir a propriedade porque não teve o registro, mas tem um justo título. Então, por isso que o tempo vai se exigir menos tempo, menos prazo para uso capião do que quem não tem esse justo título. É algo razoável aí. Objeto da uso capião. O objeto da uso capião, pessoal, prevalece, que a uso capião pressupõe uma coisa: um bem corpóreo suscetível de apreensão. Então prevalece que a uso capião depende de algo que possa ser apreendido. É um bem corpóreo. Então a gente não falaria uso capião de bens imateriais. A gente não falaria isso. Só que eu quero ressalvar com vocês a súmula 193 do STJ. O direito de uso de linha telefônica é suscetível de aquisição por uso capião. Hoje em dia não faz o menor sentido mais a gente falar do uso de linha telefônica, mas para os mais antigos não, para os jovens há mais tempo, pergunta aí em casa, quem for novinho, para os pais de vocês, a linha telefônica era cara. Era algo caro. Tinha gente que comprava linha telefônica como forma de investimento. Então, o direito de uso de linha telefônica era suscetível de aquisição por uso capião.
Hoje em dia não faz tanto mais sentido essa súmula, mas está aí para cair em prova. E dentro de objeto da uso capião, eu quero destacar tanto o artigo da Constituição, 191, parágrafo único, quanto o Código Civil, artigo 102, que fala que não se admite a uso capião de bem público. E aí eu quero que vocês tenham cuidado, porque vai ter discussão sobre os bens dominicais, que é aqueles que não possuem uma destinação pública. Porque a gente tem os bens de uso comum do povo, tem bens de uso especial, mas tem bens que não têm destinação nenhuma. Então tem decisões esparsas aí falando sobre o uso capião de bem público. Só que eu peço um cuidado para vocês, porque tanto o Código Civil quanto a Constituição são expressos no sentido de que não cabe o uso capião de bem público. Então, para fins de prova, eu tomaria um cuidado quanto a isso. Tá? Para fins de prova, principalmente prova fechada, eu recomendo colocar que não se admite o uso capião de bem público, igual está no Código Civil e está na Constituição. Beleza. Área comum de condomínio. Como regra também, não se admite uso capião, tá? Salvo se a pessoa estiver utilizando com exclusividade, por exemplo, pegou uma área comum do condomínio lá e fechou e fez tipo um quintal do seu apartamento, né, da sua casa. Tem exclusividade, aí a gente pode considerar. Vaga de garagem. Vaga de garagem pode ser objeto de uso capião se for autônoma em relação ao imóvel. Súmula 449 do STJ, olha só. A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Se houver cláusula de inalienabilidade, vai se exigir os requisitos, né, da uso capião extraordinária, que é aquela que exige maior prazo. Então, se houver cláusula de inalienabilidade, até pode ter uso capião, mas vai ser a uso capião que exige o maior prazo. E como uma dica, a gente fala de um comércio jurídico. Se você pode negociar juridicamente esse bem, a princípio pode uso capião. Tá? Se não for possível ter apropriação humana, como ar e água, né, bens legalmente, voluntariamente indisponíveis, aí não vai poder uso capião. É uma dica, caso tenha dúvida quanto a algum objeto de forma específica. Beleza. E aí a gente adentra nas modalidades de uso capião. Mas para não ter vídeos tão longos, eu gosto sempre de dividir, adotar aí um critério de 15, 20 minutos. Meus cursos são assim também, para que a gente não canse e consiga concentrar. Porque às vezes se eu posto um vídeo de 1 hora aqui, vocês não veem. Mas se eu posto 3 vídeos de 20 minutos, vocês vão vendo picadinho, mas vão vendo. Então, eu vou pedir para você clicar na parte 2 para a gente continuar o estudo da uso capião. Beleza? Não deixa de clicar na parte 2. Valeu!